Bom, começando oficialmente, né? Hoje é dia 18 de maio. Tá. Então, eu vou falar sobre dor patelofemoral. Foi um artigo publicado em 2019, se eu não me engano. 2021, desculpa. O título do artigo é Fortalecimento da musculatura anteromedial versus posterolateral do quadril, com dose controlada em mulheres com dor patelofemoral. Foi um estudo controlado aleatorizado. Tá bom? A etiologia não é muito bem definida e é descrita como multifatorial. A principal característica da dor patelofemoral é aumento da dor nas práticas esportivas de impacto, subir, descer escadas, agachar e permanecer sentado por longos períodos. O objetivo do estudo foi comparar a musculatura posterolateral e anteromedial em pacientes mulheres após 6 semanas de intervenção. Esse foi o objetivo primário dele. Tá? O objetivo secundário depois foi com 6 meses. Ele fez um outro follow-up. Os critérios de inclusão foram mulheres de 18 a 35 anos de idade, praticante de atividade física, no mínimo 3 vezes por semana e 30 minutos diário de exercícios. Tinha que obedecer os 2 dos seguintes critérios: subir ou descer escadas, agachar, ajoelhar, ficar sentada por longo período, contração isométrica do quadríceps, saltar, correr e palpação na faceta lateral ou medial da patela. Tinha que ter um desses dois desses critérios para estar dentro da inclusão. Histórico de dor há pelo menos 3 meses, graduação 3 na escala de dor, e o máximo de 86 pontos na escala de AKPS. É uma escala é padrão ouro para dor patelofemoral. O critério de exclusão foi ter realizado cirurgia no quadril, joelho, tornozelo ou coluna, histórico de deslocamento patelar, instabilidade no joelho, evidência de edema e lesões que comprometessem a realização dos exercícios prescritos na intervenção. Sobre a intervenção, o protocolo foi feito de forma individual, supervisionado por um fisioterapeuta. Foram treinados 4 fisioterapeutas para acompanhar os pacientes. Foram feitas 2 intervenções por semana, durante o período de 6 semanas. Teve um follow-up com 6 semanas e 6 meses. Os participantes foram randomizados em 2 grupos, o PLHG, que é o posterolateral do quadril, e o AMHG, que é o anteromedial do quadril. Aí o que eles fizeram? Os 2 grupos fizeram mesmos exercícios e depois cada um fizeram alguns individuais, cada grupo. Então, o que eles tinham que fazer? Pedalar em uma bike, 5 minutos para aquecer, fazer alongamento em posição supinada, alongar isquiotibiais, adutores e abdutores, de lado, alongar quadríceps, e em pé, alongar tríceps sural. Foi realizado cada alongamento, uma série de 45 segundos. E aí, fazer fortalecimento sentado, fazer extensão de joelho, que é a cadeira extensora, de 3 séries de 8 a 12 repetições, com 60% e 80% da carga máxima. Esse RPE é meio subjetivo, o paciente tem que ter na cabeça o tanto que ele aguenta da carga máxima e faz 60%, 80%. Aí fez agachamento, 3 séries de 8 a 12 também, com 60 a 80, sempre usou 3 séries de 8 a 12, com 60 a 80% da força máxima do paciente. Eu posso só fazer um comentário Pode. sobre esse RPE? Na minha leitura, pareceu um tipo de interpretação da escala de Borg de esforço, né? De esforço percebido. É isso mesmo. É isso, né? É isso mesmo. Então, eles não fizeram uma carga máxima, vamos dizer, o paciente vai lá e faz igual tem aquele teste de você pegar o máximo de peso que você conseguir e depois você gradua.
Então, você tem que ter uma ideia de quanto você está fazendo de força. 60, 80, não sei também se eu estou certo. Mas pelo que eu entendi é isso. E eu dei uma pesquisada depois para ver. Daí, o posterolateral, o que eles fizeram de diferente? Em posição de lado, fez abdução de quadril, 3 de 8 a 12 também, sempre usando as mesmas séries e as mesmas repetições. Abdução com resistência de elástico. Rotação externa de quadril com resistência de elástico. E aí, o MHG, que é os adutores, de posição de lado também, adução de quadril, 3 séries de 8 a 12. Aí apertaram um arco flexível, acho que aquele arco pessoal que é do Pilates, eu acho que o nome é esse, não sei se está certo. No, em inglês lá estava ring flexible, não sei se está correta a tradução. E rotação interna com resistência de elástico, 3 de 8 a 12 também. Tá? Os resultados que eles tiveram. Ambos os grupos tiveram melhoras nos resultados, nenhuma diferença significativa entre os grupos. A diferença foi encontrada em favor do posterolateral para a força abdutora, isso já era esperado, e em favor de MHG para adutor. Tá? Na comparação dentro do grupo, mostrou significante melhoras em todas as variáveis analisadas, em exceto o valgo dinâmico do joelho. Ele coloca isso lá, mas você pega os resultados lá, teve uma pequena melhora, sabe? Mas não para falar que melhorou bem. E o grupo PLHG também não teve uma melhora na força significativa adutora, que ele fez mais posterolateral, e também no valgo dinâmico do joelho. Aí o autor sugere, ele até na discussão ele conflita, que os dois tratamentos são eficazes para dor na patelofemoral, tá? Junto com a extensão do joelho. Para dor patelofemoral. Eu peguei só a parte principal que fala questão do tratamento que eles põem como A, né? Que como se fosse padrão ouro. Então, eles colocam lá, exercícios direcionados ao quadril e joelho no tratamento de indivíduos com dor patelofemoral reduzem a dor e melhoram os resultados relatados pelo paciente, desempenho funcional no curto, médio e longo prazo, tendo como alvo a musculatura posterolateral do quadril e extensores do joelho. Então, eles colocam que tem que fazer o posterolateral do quadril e não menciona em nenhum momento o anteromedial. E para otimizar o processo de melhora de dor em função, é recomendado o fortalecimento da musculatura posterolateral do quadril e extensores do joelho simultaneamente, e não somente um exercício isolado. É isso que eles colocam. Eu procurei na Pedro, né? Se eu tiver errado, vocês me ajudem, mas eu não encontrei. Então, que bom que a gente não vai colar. Mas vamos fazer rapidamente, não precisa nem dar nota. Vamos lá, validade externa, tem? Tem. Randomização? Tem. Muito bem explicado, por sinal. Randomização, cegamento. Também. Alocação de pacientes. Alocação de pacientes. Vai lá, me ajuda, Thiago. Padronização do baseline. Padronização do baseline, ele incluiu intenção de tratar, apesar de não ter precisado. Não tem cegamento do terapeuta, não tem cegamento do paciente, porém tem cegamento do avaliador. Ok, nada diferente. Avaliou pelo menos 85% da amostra, na verdade ele fala por 88%. Intention to treat, ele fez a avaliação entre os grupos de pelo menos um dos desfechos e deu dados como desvio padrão, média, variabilidade de pelo menos um dos desfechos. Tá, nota 8. Tá, ele colocou desfechos primários e secundários, né? Vamos sair um pouco da Pedro, mas tem coisas importantes aí. Sim. Desfechos no máximo 2, né? Ele colocou como desfecho, então, para não sair muito do padrão aí da fisioterapia, dor e função, né?
Ele quer saber na sexta semana de intervenção, então logo após a intervenção dele, desfechos secundários, todo o resto, né? Então, dor e função no sexto mês e todas as outras variáveis na sexta semana e no sexto mês. Certo? Então, podemos ler? Podemos ler. Tudo ok? Então, eu queria comentar algo interessante desse artigo, que é o fato de ele não ter percebido diferença entre os grupos, né? Eu acho que esse é um dos casos, e é por isso que é importante não ter a ideia fechadinha de assim, se não tem diferença entre os grupos, então o estudo não tem tanto impacto, quando nesse caso é justamente o contrário, né? O fato de ele não encontrar diferença entre os grupos mostra que se você fortalecer a musculatura adutora, você não vai piorar, você vai melhorar o paciente, entende? Você vai melhorar tanto quanto fortalecer a musculatura posterolateral, né? Eu acho que isso junta com aquele negócio que se fala aqui, entre fortalecer somente quadríceps e fortalecer quadríceps com quadril, o ideal é fortalecer quadríceps com quadril, né? Eu acho que isso acrescenta essa gama aí, mais exercícios para se fazer. De repente, se ele fizesse um fortalecimento de quadríceps, rotadores externos, tipo, posterolateral, posteromedial versus um ou o outro, fazer 3 grupos, talvez tivesse encontrado algum resultado de diferença intergrupos, talvez não. Nesse caso, não encontra, é um sinal positivo, é um sinal de que você pode fortalecer musculatura anteromedial, de quadril e joelho, sem causar prejuízo ao paciente. Então, é mais uma opção, e acho que entra aí no que o Emílio falou, que é importante você observar onde está a deficiência do paciente, né? Então, assim, pensar, né, pensar como fortalecimento de uma forma complexa, né? Não chegar na academia e falar, bicho, tu não vai fazer cadeira abdutora, ou tu não vai fazer cadeira adutora, não, porque isso vai prejudicar teu joelho. Não, não vai. Pelo contrário, vai ajudar bastante. Então, acho que é importante para a gente ter essa visão, né? tá. É isso. Agora, com relação ao mecanismo, por que vocês acham que deu isso? Oi, tudo bem? Então, eu acho que, assim, conversando bastante com o Michael Ratliff, né, quando eu tive a oportunidade de falar com ele, a gente conversou muito. Você viu? Quando eu fui lá em Albuquerque falar com o Michael Ratliff, ele tem uma visão totalmente contrária ao Powers, né? Ele tem uma visão muito mais biopsicossocial. E ele acredita muito que não é fortalecer o quadríceps, fortalecer o glúteo, fortalecer isso e aquilo que melhora a dor patelofemoral. Mesmo porque tratamento convencional de fisioterapia, a recidiva é muito alta ao longo de um ano, né? Quase todos os pacientes voltam a sentir dor. O que realmente ele acredita que ajuda é o exercício físico em si. Porque o exercício, de uma forma geral, independente de onde for. Eu acho que até que eles fizeram se eu não me engano, um trabalho fazendo fortalecimento de membro superior e melhorando a dor patelofemoral, sabe? Para mostrar que é o exercício em si que libera as endorfinas, que fortalece de uma forma geral e melhora outros fatores que podem estar associados com a dor, que ajudam realmente na melhora do paciente. Enfim. Traz uma visão mais psicossocial, né? Quem que está falando? Jogou mais polêmica no ar, né? Porque se o exercício do membro superior vai melhorar a dor patelofemoral, então Gabriel Leão, Fukuda, exatamente. Global, né? Você tem o apoio, se você tem o estímulo de contração, estabilização do corpo para manter o exercício do membro superior, indiretamente você tem um estímulo para o quadril, para o joelho, para o tornozelo, enfim, não focado, mas com essa
devido à utilização da musculatura, o que pode trazer a melhora, porque vai gerar um certo grau de força muscular naquela estrutura que estava fraca. Mas, Então, pessoal, a ponto de melhorar completamente a dor, talvez o exercício, a liberação das endorfinas e a estabilização vá ajudar, mas bota em xeque tudo isso que está no artigo e no guideline, né? então, vocês percebem o perigo da gente direcionar uma causa para um fator? Sim. Né? E aí, quem quer mais falar aí? Então, a Vanessa trouxe o psicossocial, fala. Na ordem que eu vi aqui era o Vitor, depois a Bruna. Ah, tem mãozinha levantada, desculpa. Fala, Vitor. Eu atravessei todo mundo, desculpa. Furou a fila. Bom, Que coisa feia. o que o Thiago falou, acho que é bem positivo, né? Eu acho que realmente tem que ver por um outro lado, né? Acho que essa questão de esperar que desse diferença, né? E não ter dado, então, porra, legal. Então, fortalecer dos dois jeitos aí dá resultado. Mas eu queria destacar um ponto aqui, que é exatamente na questão do que ambos os grupos fizeram, né? Então, acho que o problema aí seja exatamente o ponto de não ter dado diferença, talvez, né, dentro do meu olhar, esteja exatamente aí, porque você tem dois exercícios que fortalecem exatamente o quadríceps, e isso é comum aos dois. E aí a gente tem que, por exemplo, quantificar o que tipo de fortalecimento, que musculatura fortalecida vai mais influenciar na síndrome patelofemoral. Será que eu trabalhar ou a abdutora ou a adutora vai ter um componente maior? Ou será que o quadríceps tem um componente maior? Do meu pensamento, vendo esse resultado, eu vejo que o quadríceps tem um componente maior nessa contribuição, né? Se tirasse esses dois exercícios todo esse protocolo e só fizesse abdutor e adutora, será que daria o mesmo resultado? Bruna. Eu ia falar mais ou menos isso que o Vitor falou, né? Um pouco também daquela questão, outro dia eu estava conversando com o Vitor, de corrida de antepé e retropé, da questão do pesquisador defender muito uma teoria. Então, acho que acontece isso muito com o Powers e com o Fukuda, eles defendem muito o mecanismo da rotação lateral, né? Do fortalecimento de rotadores laterais. Foi bom esse artigo para quebrar um pouquinho esse paradigma, mas também tem essa questão do quadríceps, né? Então, teve o fortalecimento do quadríceps, que tem um ventre muscular maior, né? Que tem um torque maior, uma questão de força. Então, será que se não fortalecesse o quadríceps, só o rotador interno, né, separasse esses dois grupos, será que isso teria um efeito? Mas também são muitas justificativas, muitas hipóteses, né? Tem o que a Vanessa falou, de fortalecer o membro superior. Então, tem muita questão da dor ser subjetiva. Será que só porque o pesquisador estava dando uma atenção para esse paciente, ele teve uma melhora da dor? Não dá para saber, né? Lógico, pode ser que isso não tenha melhorado a alteração patelofemoral, quando fortaleceu só o membro superior, mas algum efeito positivo teve nesse paciente. Então, assim, é bom trazer essa discussão, mas eu acho que o nosso grupo tem esse hábito de pensar no indivíduo como um todo. A gente fala do mecanismo ascendente, do mecanismo descendente, e é bom a gente sair da caixinha, né? Uma vez a gente participou de uma reunião do grupo de pesquisa da Unicamp, uma professora de dança, e foi muito bom, porque ela tirou um pouco essa questão de que não pode fortalecer a adutora. E ela explica, né, que o valvo dinâmico também é um mecanismo necessário. Certos movimentos que você faz, você precisa de um certo valvo do joelho. Você não vai conseguir isolar isso numa descida de escada unipodal. Então, tirar um pouco essa visão nossa que o paciente, né, o nosso aluno, não pode ter um valvo dinâmico, mas o quanto isso é prejudicial no dia a dia dessa pessoa. Então, assim, vendo esse artigo e concluindo, eu fortaleceria tudo, como um todo. É lógico que no dia a dia de uma clínica você tem que priorizar, talvez, o que é mais importante, mas
antigamente eu não fortalecia adutor, VNO, essa questão mas hoje em dia eu fortaleceria como um todo. Emílio e Thiago, posso pedir licença e furar a fila? Rapidinho, só para eu não perder o fio da meada. Então, voltei para o livro de anatomia e fiz uma pesquisa. Adutores. Dos adutores, adutor magno, curto, mínimo e pectíneo, eles contribuem para a rotação lateral. Os rotadores mediais, glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da face lata, eles têm ação secundária na rotação medial, eles são abdutores. Então, nesses exercícios de agachamento, eles ativam, né? Entra todo mundo. Então, o fato é que, quando você faz os exercícios propostos, os rotadores mediais e os rotadores, os adutores, eles também estão contribuindo, teoricamente, na nossa cabeça, para o fortalecimento dos posterolaterais. No final das contas, tanto faz um grupo ou outro grupo. Olha só como a gente pensa na caixinha. Grupo dos rotadores mediais e adutores, grupo dos rotadores laterais e abdutores. Porém, contudo, no entanto, esses grupos do lado de dentro, eles também são abdutores e rotadores laterais. E a gente não lembrou disso? Então, só para polemizar aqui, pode falar, Emílio. Eu ia fazer só um pequeno comentário, mas acho que dentro disso que a Liu comentou, acho que é importante também ressaltar. O que o Vitor e a Bruna falaram, e que a Vanessa falou, acho que traz muito disso aí. Assim, primeiro que você já fortaleceu grupos específicos responsáveis, que já se sabe, já é sabido da sua eficácia, que é glúteo e quadríceps. Então, você já está isso para todos os grupos. Então, uma melhora vai acontecer, né? Acho que o fato de não ter diferença entre os grupos não é que não faz diferença no sentido de vou escolher um ou vou escolher o outro. Eu acho que isso é mais importante para falar assim, olha, você escolher um em detrimento do outro não vai gerar prejuízo, sabe? Eu acho que isso é um ponto importante. Não é que um vai melhorar mais que o outro, mas nenhum dos dois vai causar prejuízo. E era uma mentalidade que se tinha, se você fortalecer a musculatura adutora, você vai favorecer o quadril, a internalização de vals, vai fortalecer musculaturas que vão trazer a patela, vai mudar aquele grau de ângulo patelar, né, aquela regra do paralelogramo do patelofemoral, e vai aumentar a pressão patelar, então não vamos fortalecer a adutora. Acho que ajuda a começar a abrir os olhos para esse mito. E, claro, vai contra, em parte, né? Vamos lembrar que é um estudo pequeno, acho que é um dos únicos estudos que trabalha isso, então ainda é cedo para a gente dizer, pô, quebramos paradigmas, né? E aí, dentro disso, o que a Vanessa falou, cabe muito naquilo que a gente já vinha falando nas aulas anteriores, sabe, que a Liu comentou bem, que a gente não tem que preencher uma caixinha, um checklist, e falar, sua dor patelofemoral é por causa disso. Então a gente vai tratar isso, e essa dor patelofemoral vai melhorar, sabe, não é uma coisa tão simples assim, né? A gente precisa enxergar o indivíduo como todo, ver de onde vem essa dor patelofemoral. Eu já peguei paciente que tem dor patelofemoral e tem o quadríceps, tem quadril fortíssimo e tem dor patelofemoral. E aí? Né? O que é que justifica essa dor? Você não vai dizer que ele tem uma fraqueza muscular, ele tem uma musculatura fortíssima. Sabe? Patela se movimenta bem. Tá, e aí? Qual é o motivo? Então, acho que é importante a gente ter essa ideia, que às vezes não é fortalecer simplesmente. E dentro do que a Liu falou, só para fechar o raciocínio,
É isso, assim, você vê que esses artigos vêm citando muitos mecanismos, e a ideia do Gabriel Leão nesse artigo parece algo assim, revolucionário, de assim, puta, ele tá pensando fora de todo mundo, mas ali foi num livro de anatomia e já se via, sabe, que adutores de quadril, que rotadores internos de quadril também vai influenciar fazendo rotação externa ou fazendo abdução, sabe, rotadores internos que fazem abdução, rotadores externos que fazem adução. Então, sabe, isso não é tão revolucionário assim, é só que alguém parou, sentou um pouquinho e olhou além daquilo que o Fukuda e o Power estão martelando aí o tempo todo, né, que são grandes nomes, e quer queira, quer não, a palavra deles tem uma influência, né, é isso, chega. Eu acho que, complementando isso que o Thiago falou, acho que os estudos mecanicistas, eles entram muito nessa questão de, talvez, não isolar, mas pensar num grupo muscular mais isoladamente, e esquece do sinergismo, né, que é justamente isso que a Lil colocou. A gente não usa um único grupo muscular para fazer uma determinada função, a gente tem os estabilizadores, os que vão dar a condição para ele funcionar daquela forma, e justamente o grupo todo do quadril ali acaba auxiliando numa movimentação ou outra. E aí eu levantaria, junto com o que o Vitor colocou, da questão do quadríceps, né, estar nos dois grupos, e juntar o que a Vanessa colocou do exercício do membro superior, por exemplo, para melhorar a dor patelofemoral, os dois grupos tiveram uma parte inicial igual, de aquecimento e de ativação ali da musculatura. Será que essa parte inicial também não foi o que melhorou, e o restante dos exercícios talvez não tenha feito tanto efeito assim? E também a gente não tem essa comparação, né? Ou tirar o exercício do quadríceps lá dos grupos e tirar esse aquecimento inicial, esse grupo de exercícios em comum para todo mundo. E aí sim tentar identificar a melhora de um ou de outro exercício, do posterolateral e do anteromedial. E aí, mais uma vez, acho que fica muito claro que a avaliação é primordial. Porque se eu tenho um grupo mais forte que o outro, e talvez esse desequilíbrio seja o motivo da dor, se eu ler esse artigo e não pensar numa avaliação, como muita gente faz, lê o artigo e fala, pô, então resolveu o problema, fortalece todo mundo que vai dar tudo certo, só que ele vai continuar com desequilíbrio. Se eu tenho um posterolateral forte e um anteromedial fraco, eu vou fortalecer os dois da mesma forma, eu vou subir, mas eu vou subir no desequilíbrio. Eu não vou conseguir equiparar isso daí, e, consequentemente, tentar, de alguma forma, diminuir essa dor. Então, acho que a avaliação e a identificação do que é mais necessário naquele momento para aquele indivíduo é primordial, não dá para ficar para trás, né? A Letícia levantou a mão. Mais alguma coisa, Emílio, por enquanto? Não. Só para polemizar, vocês acham que a gente precisa fortalecer adutor? Rotador medial? Vocês acham necessário? Até que o Vitor falasse, né? O Vitor que é o cara que entende aqui de fortalecimento. Não, vocês entendem também, gente, pelo amor de Deus. Vocês fazem fortalecimento também. E eu acho que vocês têm uma condição de anatomia melhor do que nós, professores de educação física. Então, eu acho que depende da função. Acho que depende da função desse indivíduo. Levando para o meu lado do esporte, né? Tem esporte que eu preciso do adutor muito forte. Tem esporte que eu não preciso. Acho que a resposta é dentro disso que o Emílio falou. É preciso ver a demanda do paciente para decidir. Assim, por mais que você fortaleça membro inferior de uma forma completa, é preciso ver qual a demanda para poder enfatizar um em detrimento do outro. Acho que o caminho é esse, uma avaliação bem precisa para você entender as demandas do seu paciente. Se a gente pensar, sair dessa área de demanda específica,
A gente pensar no nosso paciente de consultório. O grosso. O que vocês acham? Acho que mesmo ele, né? Você precisa ver, como o Emílio falou, a questão do equilíbrio muscular. Se existe um desequilíbrio, você precisa focar para restabelecer esse equilíbrio, né? Dentro de outras coisas, né? Fatores, né, também biopsicossociais que envolvem isso aí. Porque, teoricamente, se a gente for pensar o paciente comum, sem ser atleta, o paciente que chega, a demanda do dia a dia, né, a nossa função, a nossa biomecânica, nós trazemos mais para medial, né? Nossos músculos internos, eles são mais fortes do que os laterais. Então, essa é a minha pergunta. Por exemplo, um nadador, ele traz tudo para medial. Eu preciso ficar fortalecendo rotadores mediais em detrimento dos laterais, ou fortalecer igual e deixar equilibrado? Equilibrado, talvez, beleza, mas eu tenho que fortalecer os dois, sendo que um já é previamente fortalecido. Fortalecido não quer dizer que ele é funcional também, né? Uhum. Então, só para levantar aqui. Fala, Thiago. Letícia. É a Vanessa. A Vanessa. Nossa, eu tô confundida as mãozinhas. Vanessa, tá vizinha, na minha tela tá vizinha da Letícia. Fala, Vanessa. Então, é uma questão importante que, assim, eu não tenho tanto conhecimento disso, mas eu acabei observando que a hipótese dele é que fazer isso não ia ser pior ou ia ser igual a fazer o outro, certo? A hipótese é de igualdade. Porque os nossos estudos, geralmente, a gente quer ver se um grupo é superior ao outro. Ele quer ver, na verdade, se esse ou é igual ou se não é inferior. Certo? É o estudo de não inferioridade. Geralmente a gente faz estudo de superioridade, Isso. E aí a questão é que no estudo de não inferioridade, a gente faz um cálculo amostral diferenciado e uma estatística específica para isso, né? Isso que eu vou falar, eu não tenho experiência com isso e tudo, mas dá para facilmente uma pessoa que entende de estatística e tudo, quebrar total esse artigo e não indicar esse tipo de fortalecimento para os pacientes, porque ele fez uma estatística para superioridade, não para não inferioridade. Geralmente o cálculo amostral fica bem maior para não inferioridade e a estatística tem que ser um pouco mais específica, não convencional como a gente costuma fazer. Você chegou a ver algum cálculo amostral para não inferioridade, como seria? Já vi. Ele fica um pouco diferente e fica com... Geralmente os valores são bem maiores. Por exemplo, se deu 78, né? Nesse cálculo dele, pode ser que desse uns 100, 150. Tem um estudo que é muito, muito, muito citado, que é que crianças com fraturas de membros superiores não precisam fazer fisioterapia pós retirada do gesso, né? Porque, segundo ele, o fazer ou não, num estudo randomizado, cego e tudo mais, não fez nenhuma diferença. Só que a Sociedade Americana de Pediatria quebrou total esse artigo, não recomenda esse tipo de abordagem, porque o estudo era de não inferioridade e ele fez a estatística de superioridade. Então, acho que entraria no mesmo caso, se a gente fosse fazer uma crítica, né, à estatística do trabalho. Um ponto importante que a Vanessa levantou para a gente dar uma olhada, né? Como que seria essa estatística de não inferioridade no dia que a hipótese do nosso estudo for de não inferioridade, porque a gente está nesse mundo de superioridade, a gente testa 2 intervenções nos nossos ensaios clínicos e a gente torce para que um dê certo. A gente testa uma intervenção e a nossa hipótese é que ele dê certo. Então, isso é um estudo de superioridade. E a nossa estatística, ela é conhecida, é o que a gente usa, né? Modelo linear misto e assim vai. Bom, então, vale a pena a gente olhar. E tem mais alguém com a mãozinha levantada? Só alguém chegou... Uma coisa que seria bacana quando vocês apresentarem os artigos é mostrar as tabelas. Senão fica um blind aqui, né? A gente fala que deu, é a fofoca, né?
olha, gente, deu um resultado assim, mas eu quero ver. Então, mostra a tabela. E aí, para quem viu a tabela, não é passar o olho, nem enxergar, é olhar, ler a tabela. Vocês percebem que o grupo que fez o fortalecimento do anteromedial, eles tiveram melhor em tudo. E o grupo que fez o posterolateral só teve melhora do rotador lateral e do abdutor. Então, isso volta para aquela hipótese, aquele ponto de vista que eu levantei, de que quem estava no grupo anteromedial fortaleceu tudo. Se a gente, sem tirar, não, sem incluir aquela intervenção comum do início, né? Então, estou pensando só nas intervenções aqui isoladas e direcionadas. Então, vale a pena voltar lá para a tabela, ou projetar aqui, ou depois vocês olharem.